de junho de 2013. Em São Paulo, o valor das passagens de ônibus, metrô e trem tem um reajuste e sobe de R$ 3,00 para R$ 3,20. Em relação ao valor da tarifa, ela foi menor do que a inflação. A tarifa não era reajustada desde janeiro de 2011. O aumento anunciado, de 6,7%, era menor do que a inflação acumulada no período, que foi de 15%. Mas não é de hoje que os custos do transporte público vêm comprometendo a renda dos brasileiros. Em 1994, a passagem em São Paulo, por exemplo, custava 50 centavos. Hoje, esse valor é de R$ 3,00, um aumento de 670%. Se para o reajuste fosse aplicada somente a inflação do período, 281%, a tarifa do transporte público em São Paulo hoje deveria custar R$ 1,50. Mas não foi somente em São Paulo que houve aumento. 12 das 25 capitais brasileiras reajustaram o valor da passagem em 2013, o que despertou uma onda de protestos em todo o país. À frente da mobilização estava o Movimento Passe Livre, o MPL, apoiado por outras organizações, como a Fanfarra do Mal, que aderiram à pauta da redução da tarifa. Um movimento social que não tem assim, um CNPJ, né? Não é institucionalizado propriamente. Se organiza por meio de uma federação nacional, a gente tem diversos outros movimentos Passe Livre pelo Brasil. A gente tem uma carta de princípios em comum a todos esses movimentos, apesar da autonomia de cada um deles. E todo um procedimento para que algum grupo que está se organizando na luta por transporte e que tem princípios semelhantes aos nossos se torne um movimento Passe Livre. A Fanfarra do Mal surgiu faz mais ou menos um ano, mas já vem de uma tradição de outras baterias. O Mal, na verdade, vem do movimento autônomo libertário. E a gente toca em diversos atos, de diversas pautas, desde que a gente concorde com a questão que a gente está lutando por. Esse movimento foi inaugurado no Fórum Social Mundial, em 2005. A primeira plataforma deles era o Passe Livre Estudantil. Mas em outubro de 2005 mesmo, eles me chamaram para um debate em São Paulo e eu fui lá falar sobre a experiência que nós tínhamos tido no governo da Erundina da tarifa zero. E hoje eles defendem, de fato, a tarifa zero. A ideia da gratuidade no transporte público não é nova. Em outubro de 1990, durante a gestão de Luísa Erundina na Prefeitura de São Paulo, o então secretário municipal de Transportes, Lúcio Gregori, apresentou o projeto Tarifa Zero. A ideia original era fazer uma taxa de transporte sobre as atividades econômicas da cidade que se beneficiam da mobilidade das pessoas. Mas isso era inconstitucional, você precisaria de aprovação do Congresso, etc. Em termos de prazo de governo, nós optamos por uma reforma sobre os tributos municipais, cujo principal, na época, era o IPTU. E o que aconteceu? Uma pesquisa foi feita em novembro de 1990. Essa pesquisa é central para o entendimento do que se passou. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Toledo e Associados e ela mostrou o seguinte resultado: 76% da população pesquisada era a favor da reforma tributária do IPTU conforme proposta e que isso bancasse o sistema de gratuito de transporte coletivo chamado Tarifa Zero. 76% a favor. E a Câmara não votou. Pergunta-se por quê? Qual seria a resposta para isso? Óbvia. Primeiro, os grupos de pressão prejudicados pela reforma do IPTU, portanto os mais ricos, né, certamente exerceram pressões violentas sobre os vereadores, para eles não aprovarem uma medida que era popular. A pauta do MPL de rebaixar as tarifas de transporte público é uma pauta essencial porque atinge toda a classe trabalhadora. A pauta da tarifa zero, que essa é de longo prazo, né, evidentemente, ela é até mesmo uma proposta original do PT. E na época foi derrotado.
virou uma bandeira jogada no chão que foi recolhida por um movimento de jovens, o que é formidável. Por trás do aumento da tarifa ou da tarifa zero, vem depois reformas estruturais da cidade e do país e da sociedade. O primeiro grande ato contra o aumento das passagens foi no dia 6 de junho. Na verdade, a gente tinha uma articulação muito anterior a isso, né? Não foi à toa que a gente teve mais de 6 mil pessoas no primeiro ato, e foi um ato que continuou, que se desdobrou em vários atos pelo centro. Contra o aumento da passagem! Contra o aumento da passagem! A primeira manifestação, na verdade, foi aqui no centro, na frente do Teatro Municipal, foi para 23 de maio. Da 23 de maio teve uma repressão policial muito grande, a ideia era ir para o terminal Parque Dom Pedro, a gente não conseguiu. A polícia começou a atirar agora. A partir do momento em que a polícia aparece, nossa equipe acaba separada dos manifestantes, sem poder cruzar a linha de fogo. Como a manifestação foi muito forte, a gente chamou uma outra manifestação para o dia seguinte, que entrou na Marginal. E isso entrava dentro de um planejamento do movimento Passe Livre, de ter uma luta que fosse intensa, por isso chamar manifestações todos os dias, e que fosse radicalizada. Por isso ousar nos trajetos, entrar na 23 de maio. Havia uma ideia bastante arraigada no poder público, aqui no Brasil, de que as pessoas não podem se manifestar nas ruas porque atrapalham o trânsito, por exemplo. Esses movimentos de junho acabaram com tudo isso. Nos dias 7 e 11 de junho, mais protestos agitam a cidade de São Paulo. O movimento começa a ganhar força, mas o poder público não abre diálogo. Houve uma inabilidade gigantesca do governador de São Paulo e do prefeito de São Paulo, né? As declarações deles, feitas diretamente de Paris, né, condenando o movimento, enquanto a PM descia o cacete, para dizer o mínimo, na população, pegaram muito mal. O quarto grande ato contra o aumento das passagens, no dia 13 de junho, foi marcado por violenta repressão policial. Houve prisões, agressões a jornalistas e manifestantes, e até contra quem simplesmente passava pela rua. Começa a atirar a esmo, não quer saber se é manifestante, se é jornalista que está trabalhando, e eles atiraram alguma coisa e o estilhaço pegou aqui no meu rosto. É constitutivo da sociedade, de toda e qualquer sociedade, ela viver de mobilização. As tensões sociais fazem parte constitutiva da sociedade. E isso não entra na cabeça das Forças Armadas do Brasil, não entra dentro da cabeça delas. Então, enquanto elas não estiverem preparadas para entender o seguinte, a única função da sua existência é a proteção dos direitos do cidadão, ela só serve para isso, não tem outra finalidade, ela decididamente vai ficar servindo governo X, ou representação Y, ou o empresário poderoso X, ou e assim por diante. Aqui no caminho a gente encontra alguns lugares que foram pichados, essa estação do metrô aqui foi toda quebrada também. O vandalismo começa depois que a repressão policial começa, né? É sintomático que elas revidem isso em prédios públicos, em bancos, que é sintomático do sistema que elas vivem. Sofrem uma opressão sistemática do sistema todo dia, e representa muito o que eles estão fazendo. O que a grande imprensa chama de vandalismo, na minha opinião, muitas vezes é uma violência necessária, porque é uma autodefesa diante da repressão policial. A violência, ela existe quando agride a integridade física de uma pessoa. Agora, quebrar a vidraça de um banco, por exemplo, que vive da exploração de milhões de pessoas, é uma violência muito pequena, na verdade. Acho que a gente teve um saldo muito positivo, que a gente finalmente conseguiu uma vitória vindo das ruas.